Fala rapaziada, beleza? Se você não é inscrito, inscreva-se, se possível deixe o like e compartilhe o nosso canal. E se tiver interesse, estamos na nossa quarta ação, onde por apenas R$ 36,00 você concorre a este Gol aqui, 1.9 completo, com suspensão fixa legalizada. E também, se tiver interesse, eu já deixei a quinta ação aberta, onde por apenas R$ 15,00 você concorre a um iPhone XR ou a um Pix de R$ 2.800. Vou deixar, pessoal, as ações já sorteadas de veículos. Primeira ação, um Jetta 2.5, esse Jetta foi para o Rio de Janeiro. Segunda ação, Azira 3.3 V6, esse Azira foi para São Paulo. E terceira ação, um Gol Rally 1.6 geração 3, esse Gol foi para Goiás. Fala rapaziada, eu vou falar sobre um carro hoje que eu tenho um carinho enorme, porque é um carro que o meu finado avô materno teve vários, acho que teve uns 6, desses 6 aí, acho que mais da metade ele tirou até 0 km, ou pelo menos metade, enfim. É um dos primeiros carros que eu andei na minha vida, quando eu nasci. Recém o meu avô tinha comprado um Monza Club, ou Clube, como queiram, azul, 4 portas, um carro, uma série especial do Monza. É um carro que eu admiro muito, e vou falar um pouquinho sobre ele hoje. Bom, pessoal, esse carro, Monza, ele é um projeto da Opel. Ele começou, né, o Opel Ascona, que deu origem a ele, nos anos 70, mas ele foi chegar aqui em 82, já na segunda geração, terceira geração do Ascona, assim que foi lançado no mercado. Poucos meses depois, a Chevrolet lançou o Monza aqui, isso em 1982. Tá? E inicialmente ele tinha apenas a opção do motor 1.6, só que era um motor que tinha uma forma de ser um pouco fraco. Então já aí no ano seguinte, 2 anos depois, a Chevrolet já colocou disponível o motor 1.8. Eu não vou entrar em detalhes das versões, tá? Tem aí versões que foram bem interessantes, Monza SR, teve os Monzas venezuelanos, que foram Monzas de exportação. Teve um Monza que foi, eu acho que um dos Monzas mais emblemáticos, que foi o Monza 500EF, que foi um carro assim, era pintura saia e blusa, pintura duas cores, tinha banco de couro, opcional do câmbio automático, a injeção, enfim, era um carro assim extraordinário para a época, um dos carros mais caros do Brasil na época também, isso em 1990, tá? Então ele teve diversas versões, como eu falei, não vou entrar em detalhes porque são muitas versões, muitos acabamentos, enfim. Em 91 veio a versão conhecida como Monza Tubarão, tá? Que é nada mais do que o Monza dos anos 80, o Monza mais quadrado, reestilizado. Esse Tubarão também teve séries especiais, teve o Monza 650, teve o Monza High-Tech, que era um Monza que tinha até o painel digital, o mesmo usado pelo Omega CD e pelo Kadett GSI. Teve o Monza Classic SE, que tinha a injeção com 4 bicos injetores, também similar ao Kadett GSI. E por fim da sua vida, em 1996, existiam as versões GL e GLS. As versões GL, eu falei que não ia entrar em detalhes de versões e realmente não vou, mas cabe, né, alguns detalhes a gente sempre vai ter que dar. As versões GL e GLS, que acredito que foram as versões mais comuns aí dos últimos anos, são as mesmas versões SL e SLE dos primeiros anos até aí o início dos anos 90, só que rebatizadas, a SL para GL e a SLE para GLS. O Monza fez tanto sucesso, pessoal, que ele foi até hoje o único carro médio. O que é carro médio? O carro que não é popular, o carro que já é um degrau aí acima, já é um carro de classe média alta, enfim. Ele foi até hoje o único carro dessa classe sendo líder de vendas por 3 anos consecutivos. Ele foi um carro que fez extremo sucesso nos anos 80 e início dos anos 90. Os motores foram esses aí, 1.6 nos primeiros anos, depois esse 1.6 virou 1.8 e um pouco depois já foi lançado o 2.0, e o 1.8 e 2.0 conviveram juntos basicamente até o final da vida do carro. Ele teve versões no primeiro momento carburadas e depois com a injeção eletrônica. A injeção eletrônica dele, tirando o Classic SE,
ela sempre foi uma injeção eletrônica de um bico só EFI. Bom, e falamos aí dos Monzas, né, quando 0 km, mas ele era um carro tão querido que em 2006, já 10 anos depois do fim da fabricação dele, a Autosport, o programa Autosport fez uma matéria falando sobre o quão era querido esse carro, que tinha fã-clube, tem fã-clube, enfim. Inclusive eu, por sempre curtir esse carro, alguns Monzas que foram expostos nessa matéria são Monzas que eu já conhecia de uma revista que eu tenho lá em casa, que só falava sobre Monza. Uma coisa bem interessante que aconteceu nos anos 80 é o Monza Benz, ou Mercedes, enfim, tem diversos nomes desse carro, que o pessoal, como naquela época a abertura das importações não era permitido importar carro, o pessoal pegava os Monzas e transformavam nas Mercedes Classe E. E por incrível que pareça, ficava muito parecido. O pessoal colocava farol, toda a frente, a traseira, muitos acabamentos mais refinados em couro, etc, etc, etc. E o carro ficava bem parecido com a Mercedes Série E daquela época. Ele foi substituído pelo Vectra, o Vectra que entrou em 93/94, o Vectra A, só que o Vectra A ele nunca fez o sucesso que o Monza fez. A Chevrolet na época até reduziu os preços do Monza, ficou um carro com preço bem interessante nessa época, aí a partir de 94, ele ficou com preço aí de um carro inferior até, né? Então, para poder lançar o Vectra eles fizeram isso. Só que mesmo assim, mesmo com baixar o preço do Monza, lançar o Vectra, etc., o Vectra não conseguiu fazer o sucesso do Monza. Aí, em 1996, já quando estavam para lançar o Vectra B, eles tiraram o Monza de linha. E aí sim, o Vectra B fez um sucesso gigantesco, como acredito que a maioria aí que esteja assistindo o vídeo deva saber, só que com certeza a aposentadoria do Monza ajudou nesse sucesso do Vectra, porque acredito eu que se o Monza ainda tivesse durado mais alguns anos, ele ia acabar sim atrapalhando as vendas do Vectra, pelo menos as vendas do Vectra GL e do GLS. Tenho certeza que ele iria atrapalhar sim. Uma coisa que eu acho um pouco chata é que no final do Monza, em 1996, ele não teve nenhuma grande homenagem. Por exemplo, o Opala teve o Opala Collectors, né? Os Vectra B e C tiveram o Vectra Collection, mas o Monza, que é um carro que foi super querido, infelizmente não teve nenhuma grande homenagem no final da vida dele. Bom, pessoal, falei um pouco da história do Monza, falei, né, que o Monza foi um carro que até 10 anos depois ele era lembrado em matérias de programas automotivos, mas e nos dias de hoje? Qual é a real situação do Monza? Bom, ele é um carro que já é um carro antigo, né, o Monza mais novo ele vai ter 25, 26 anos, então já é um carro antigo. Mas ele é um carro que ele ainda não pegou o valor que eu acredito que a maioria das pessoas esperavam que ele pegasse, como o Ômega está pegando, né, como o Vectra GSI está pegando, enfim. Mas eu acho que isso não em nada tem a ver com a qualidade do carro, mas sim devido a ser um carro que teve grande escala de produção. Então acredito que por esse motivo que ele não tenha pego tanto valor. Inclusive isso vale pro Chevette, que é um carro que eu quero fazer vídeo também. É um carro que não pegou tanto valor ainda e eu quero fazer vídeo falando sobre ele também. Mas ele é um carro que, desde que você pega o inteiro, que hoje em dia é uma coisa bem difícil, né? Porque pelo menos a maioria dos Monzas que eu vejo por aqui o pessoal tá usando para trabalho, tá usando num uso bem severo. Um carro que sim, já foi de classe média alta, mas que hoje, né, como todo carro que vai passando o ano, vai perdendo valor, ele vai caindo na mão da galera que vai usar de qualquer jeito. Ele é um carro que é difícil de deixar inteiro. Mas, se você achar um com as mínimas condições, nas mínimas condições possíveis de uso, não vai ser um carro tão difícil de levantar, tá? Você vai encontrar aí
peças mecânicas com muita fartura, porque como a gente já falou em outros vídeos aí recentes até sobre Vectra, S10 e Astra, ele é um carro que tem mecânica compartilhada com todos esses carros, né? No caso da S10 o motor vai ser aí a mesma base, então você não vai ter dificuldade em encontrar peças de acabamento, como um carro aí já de 20 e poucos anos, alguma coisa que outra vai se ter dificuldade, mas ainda assim dá para se achar, tá? Mas todo carro antigo, pessoal, quando passa aí de 15, 20 anos, peças de acabamento, mesmo que seja um carro em grande escala, alguma coisinha, algum detalhezinho que outro vai ser mais complicado de se achar. Mas obviamente, se for falar dos carros da mesma época, um Ômega e até mesmo o Vectra A vão ser mais difíceis de se encontrar, principalmente no caso do Ômega. Vai ser mais difícil de encontrar muita coisa do que no Monza. No Monza você ainda acha com certa fartura as peças. É um carro extremamente confortável. Eu já tive mais de um Vectra, na família teve Vectra também, assim como o Monza. O Monza não perde muito com o Vectra B, que para mim é o Vectra mais macio que tem. Ele não vai perder muito pro Vectra, tá? Eu até digo para vocês, isso vale para os 3 carros aí da época, tá? Ômega, o Vectra e o Monza. Dá para comparar a questão conforto, macieza, rodar, dá para comparar com o nosso Azira, viu? 20 anos mais novo praticamente. Dá para comparar, sim. São carros muito macios, são carros que o Monza, ele não é um carro ruim de curva. Obviamente o Vectra B vai ser melhor, né? O Vectra A talvez também vai ser melhor, mas o Monza não é tão ruim de curva como, por exemplo, é um Del Rey. Ele faz mais curva que o Santana. Ele é um carro que ele tem um desempenho nas versões 2.0 a álcool. Ele tem um desempenho bem interessante. Não é um rojão, não é um foguete, né? Afinal é um carro que tem entre 110 a 120 cavalos, 121 no Classic SE. Mas ele tem um desempenho bem legal, deixava muito carro para trás na época. Eu falei do Santana aí, talvez eu possa criar até alguma briga aí com o pessoal fã de VW. Eu gosto de Santana, mas para mim o Monza dessa época aí era um dos melhores carros nacionais. É um carro muito confortável, um carro que tem um espaço. O espaço interno dele eu não acho tão interessante, tá? Principalmente para quem vai atrás. Acho que a posição que é o banco traseiro eu acho um pouco incômoda. O assento, eu digo, acho um pouco incômodo e a tua perna vai ficar muito próxima do banco dianteiro. Mas não é um carro que tu vai passar grandes apertos, é um carro que vai ser bem confortável. Parte de porta-mala também, é um porta-mala pro tamanho do carro ok. Talvez aí a única coisa que possa ser um pouco chata é a questão do consumo. Realmente não é um carro econômico. Nenhum desses GMs família 2 são econômicos, são carros que têm um consumo aí um pouco acima. E talvez isso seja uma coisa que para quem, por exemplo, assim, um cara quer comprar o primeiro carro hoje, ele vai comprar vai comprar um Corsa 95.0 ou vai comprar um Monza 95 2.0. Talvez ele vá no Monza, pela questão do conforto, milhares de vezes maior que de um Corsa, talvez pelo desempenho maior, mas o consumo sim, vai ser um consumo de um carro aí com motor atual bem mais potente, vai ser um consumo até dependendo até de uns 5 cilindros, de um V6, dependendo do carro, da cidade que tu morar. Como eu sempre digo, consumo é uma coisa muito relativa, depende do estado geral do carro e principalmente da geografia da tua cidade. A minha cidade é uma cidade pequena, trânsito travado, muitas rótulas, sinaleiras, subidas. Então aqui um Monza, ele vai fazer na faixa de 5,5, 6, por aí, tá? Numa cidade maior, Porto Alegre, etc., vai fazer uma média de 7, 7,5, 8, uma média melhor. Mas para o motor que é um motor 2.0, não é uma média tão interessante assim. Mas temos que lembrar que nenhum desses motores família 2, GM família 2, é econômico. E no caso do Monza, já é um motor aí com um carro aí com 20 e poucos anos de idade. Se eu indico a compra? Claro que sim. Se ele não tem ainda mais o mesmo sucesso que ele tinha até uns anos atrás no pós-venda, que o Monza mesmo com 10, 15 anos, se abrir a boca você vendia, ele ainda vai ser um carro que não, na hora que você quiser vender, não vai ser aquele carro que vai ficar amarrado, que você vai ter que trocar por móveis, por sei lá, parcelar, não. É um carro que se tiver inteirinho, tiver em boas condições, você consegue vender não tão rápido como era até uns anos atrás, mas ainda assim mais rápido que muitos outros carros da mesma época. É um carro que vai ter um conforto extremo, é um carro que tem um desempenho, principalmente nas versões 2.0, um desempenho bem legal.
É um carro que, na minha opinião, é bonito para a época, um carro que eu acho muito bonito, principalmente quando você está todo original. Eu quero fazer um vídeo do Monza, que tem aqui na minha cidade, um Monza lindo, Classic SE. Tô só esperando me chamarem para fazer, o carro é espetacular. É um carro que o consumo sim é alto, mas como eu falei, é um projeto antigo, esses meus motores não são econômicos. Mas é um carro que, em questão de valores, eu tenho praticamente certeza que ele só não pegou tanto valor ainda. Ele subiu o valor sim, tem gente que acha que não, mas ele já subiu. Mas não subiu tanto como outros carros da época, porque ele é um carro que foi fabricado em larga escala. É um carro que tem milhares e milhares de versões, enfim. Então eu acho que por isso que ele não pegou tanto valor assim, porque é um carro muito legal de se andar, é um carro colecionável sim, porque até cada vez mais está ficando difícil deixar o inteiro, como eu falei. Tirando esse Classic SE que eu falei aqui da minha cidade, são pouquíssimos os Monzas, eu até nem lembro de qual Monza citar que esteja numa condição assim de, nossa, que bonito esse carro. É um carro difícil de se achar inteiro hoje, principalmente pela galera que bota esses carros para trabalhar. Mas você achando um inteiro aí, com certeza vai ser melhor que muitas outros concorrentes da época, porque é um carro que não vai ter dificuldade de manutenção, não vai ter dificuldade em peças, vai ter um conforto bacana, vai ter um desempenho legal. Você consegue carros desses em versões completas, com ar, direção, vidro elétrico, você consegue sim carros desses bem completinhos. E é isso aí, pessoal, eu recomendo sim. Você não precisa pegar um carro de coleção para dar certo, pode ser um carro aí que esteja numa situação ok só, que vai te proporcionar aí bastante conforto. Diferente de alguns carros que a gente fala, não, você tem que pegar um carro desses muito inteiro porque a manutenção é cara. Não, o Monza você pode abrir aí algumas exceções em algumas áreas dele, porque para levantar não vai ser tão caro como, por exemplo, o Vectra GSI que a gente falou recentemente, o Vectra CD 16 válvulas, enfim, outros carros que a gente fala aí da mesma época, mas que tem uma mecânica bem mais complexa, e aí sim, se você pegar meio assim, judiado, provavelmente não, com certeza vai ser mais difícil de levantar. Valeu, galera, obrigado por ter assistido o vídeo, tamo junto, forte abraço.